E aí, como é que você tá? Você tá firme no propósito? Vocês estão prontos para o capítulo 7 hoje? Hoje Deus vai falar com Moisés outra vez e vai enviá-lo a Faraó. Vamos lá, vamos para a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. O profeta era um intermediário entre Deus e o seu povo. Representava o povo diante de Deus. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. A recusa de Faraó em libertar o povo de Deus demonstra que ele se sentia como um Deus. Ele está demonstrando através de suas palavras que ele não se sente inferior a Moisés. Deus coloca Moisés como um Deus para Faraó. Então, isso significa o quê? Que como um Deus, as suas palavras mereciam respeito, as suas palavras tinham um peso. Porém, Faraó se sentia o próprio Deus na terra, e ele mostrou ali que ele não se sentia inferior a Moisés, não permitindo que o povo saísse. Então, em outras palavras, ele não estava dando crédito às palavras de Moisés, porque ali, no caso, seria uma briga em igualdade. E nós vamos ver mais para frente que não é isso. O poder de Deus vai se revelar e nós veremos quem é o Deus poderoso na terra. O nosso Deus, o nosso Senhor, que nunca perde uma batalha. O nosso general de guerra, que todas as guerras que entra é para vencer. Deus estava dando a Faraó apenas ali um gostinho do que viria para frente. Apenas ele estava dando uma pequena demonstração do que viria pela frente. E não seria fácil. Deus revelaria o seu poder e a sua grandeza em breve. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos e o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grande juízo. Nessa frase, endurecerei o coração de Faraó. Deus sabia, Deus conhecia a arrogância de Faraó. E Deus está dizendo: eu vou mostrar para Faraó que eu estou no meio do meu povo. E quando eu estou presente, algo tem que acontecer. Quando eu estou presente, algo acontece, tudo muda, tudo se transforma. Endurecerei o coração de Faraó. Isso reforça a soberania de Deus, que tem o controle de tudo em suas mãos. Ele tem até o controle dos sentimentos, ele tem o controle dos pensamentos. Deus não pode ser enganado, Deus não pode ser surpreendido. Ele é tão poderoso. A palavra dele diz assim: antes que houvesse dia eu era, e não há ninguém que possa tirar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? E Deus intensifica isso para mostrar que Ele está presente no meio de Israel e Ele está governando tudo. Ele tem o seu poder, Ele tem o poder de tudo em suas mãos. Então, Ele está intensificando a sua presença no meio de Israel e no meio dos egípcios para mostrar a sua soberania.
Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grande juízo. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés a Arão, como o Senhor lhe ordenara, assim fizeram, obedeceram ao Senhor, né? Então, e Moisés era da idade de 80 anos, aleluia, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. Isso aqui é lindo. Às vezes você está pensando aí, eu já estou com os meus 40 anos, eu já estou com os meus 30 anos e até agora nada. O Senhor, Ele não me usa nessa terra. Ainda há tempo para Deus te usar. Se coloque na brecha, se coloque na posição, se coloque, aleluia, em obediência diante do Senhor, porque há tempo sim para você ser usado pelo Senhor. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando Faraó vos falar, dizendo, fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará uma serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios, os encantadores e os magos do Egito. Fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Aí você me pergunta, mas como que aqueles sábios conseguiam imitar ali o que Deus havia ordenado a Moisés que fizesse? Eles conseguiam porque eles eram adoradores do inferno. Eles usavam o ilusionismo. Outras vezes eles usavam o poder satânico, né, para estar ali realizando os seus feitos, para imitar a Deus. Mas se fossem tão poderosos como Deus, eles ali teriam revertido as pragas que foram lançadas contra o Egito, e assim eles não conseguiram fazer. A praga durou 7 dias, e as outras pragas que viriam, eles também não conseguiram impedir o poder de Deus. Então o inimigo pode até tentar imitar Deus, o inimigo pode até tentar imitar a essência de Deus, mas ele não consegue, porque ele é falso, é enganador. E é isso que Satanás faz com muitas vidas. Ele engana, ele dá um prazer momentâneo, ele dá uma glória momentânea, mas tudo para Satanás tem um preço. Tudo para Satanás ele quer algo em troca. Quando o Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditam, dirás a Arão. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhe ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios, encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Aqui a gente vê que eles usam de ilusionismo para enganar Faraó e para dizer: somos tão poderosos quanto os deuses do Egito, são tão poderosos quanto o Deus de Israel, como o Deus de Israel. Mas aqui a gente vê que eles usam práticas ocultas, eles usam o ilusionismo, né? Porque aqui eles fazem a mesma coisa, e aparentemente para Faraó, né, o poder do Deus dos hebreus se igualava ao poder do Deus dele. Mas aqui ele não sabia que ele estava sendo enganado, porque eles faziam isso daqui por obras ocultas, eles faziam isso daqui por ilusionismo, né? Eles usavam da mentira ali, mas o poder de Deus era verdadeiro.
pois lançaram eles cada um de seu bordão, e eles se tornaram em serpente, mas o bordão de Arão varou os bordões deles. Isso significa que quando a serpente, daqueles homens ali, caem ali no chão, que eles jogam aquele bordão no chão, se transformam em serpente. Sabe o que acontece? Quando eles jogam o bordão no chão, o que acontece? Vai se transformar em uma serpente. Porém, a serpente de Arão e Moisés vai engolir a serpente daqueles magos na frente de todo mundo. Isso nós vemos a demonstração do poder de Deus na frente de todos ali. Então temos que ter cuidado, porque tem muitos usando de artimanhas de Satanás para tentar enganar o povo de Deus. O mais importante é a palavra de Deus. Nós temos que ter cuidado, porque Satanás também imita o trabalho de Deus. E Satanás usa muitos que usam a fé inocente das pessoas para dizer que é Deus que está fazendo, mas cuidado, Satanás ele é sujo. Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Cuidado com essas pessoas que ficam fazendo campanhas pedindo dinheiro. Cuidado com essas pessoas que estão aí vendendo a sua fé. Pessoas que estão somente à procura de visualização. Pessoas que só procuram pregar a palavra de Deus para aparecer, para ter nome. Cuidado. Você pode estar sendo enganado. Nenhum milagre é maior do que a palavra de Deus. Cuidado se você estiver numa igreja que só está pedindo dinheiro, mas não prega a palavra. Cuidado. Cuidado para não ser enganado. Cuidado. Todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor lhe tinha dito. Faraó ficou atento ali ao milagre que os sábios fizeram, a imitação ao poder de Deus, e não deu crédito à palavra de Deus que foi dita a ele, Primeira praga: as águas tornam-se em sangue. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas. Ele sairá às águas, estará à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente. Faraó ia ali todos os dias fazer uma espécie de ritual, se banhando nas águas do rio Nilo. E lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. E até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberá que eu sou o Senhor. Com esse bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão. O rio cheirará mal aos egípcios. Terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se torne em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhe havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e os seus oficiais, e todas as águas do rio se tornou em sangue, e toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber água do rio,
e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa. Nem ainda isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Olha que interessante, no versículo 24, todos os egípcios cavavam junto ao rio para encontrar água para beber, pois das águas do rio não podiam beber. Eu vejo Deus aqui colocando juízo sobre os egípcios, né? Deus está estabelecendo juízo, mas Deus também está estabelecendo misericórdia. E o mesmo momento em que a gente vê Deus trabalhando e fazendo e realizando o seu juízo, nós vemos também esse mesmo Deus exercendo a misericórdia, porque Ele é misericordioso. E eu espero que você tenha amado, tá? Esse capítulo 7, porque a gente pode ver a grandeza de Deus aqui. A gente pode ver a mão de Deus trabalhando, a gente pode ver Deus ali usando da sua graça, da sua justiça, mas também usando da sua misericórdia. Então, assim eu me despeço de você nesse dia. Medite nessa palavra. Cuidado. Tem muitos usando o nome de Deus em vão. Mas fique com essa palavra, medite nela, porque amanhã estaremos no capítulo 8. Capítulo 8. E fica firme no propósito, hein? Tu fica firme no propósito que a gente vai ler a Bíblia de capa a capa, tá? É mistério. Então fica com Deus e até amanhã. Tchau!